E aí, pessoal, show? Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula, para mais uma conversa aqui sobre uma das 10 habilidades para todo profissional de sucesso que todo dono do seu próprio negócio deveria aprender? Muito bem. Lembrando que todas essas habilidades são habilidades que eu mesmo gostaria de ter aprendido antes de abrir o meu próprio negócio. Na maioria dessas habilidades, se não todas, eu errei muito durante aí quase 10 anos de experiência com o meu escritório de arquitetura. E por isso, dentro dessas experiências de erros e depois, mais para o final ali que eu tinha meu escritório, eu já comecei a aprender essas técnicas, aí eu tive acertos, né? Boas experiências com relação a essas habilidades, eu trago aqui, unindo essa minha experiência com mais vários conhecimentos, com mais várias formações dentro de negócios e da área do desenvolvimento comportamental e profissional, eu trago aqui uma metodologia para vocês muito bacana para realmente ter autoridade para falar sobre essas coisas. Até mesmo a autoridade se dá quando a gente erra, tá bom? Quando a gente faz errado. Então eu acredito que muitas vezes vocês conseguem se identificar bastante comigo, porque eu faço questão de falar para vocês tudo que eu errei. Eu não fico simplesmente falando que eu acertei, eu fiz. Pelo contrário, às vezes eu gosto de falar mais no que eu errei, para que você entenda que você também, mesmo estando errando nisso agora, você possa crescer e se aprimorar e ser bem-sucedido, empreender o seu negócio e viver do que ama, tá bom? Beleza? Então, essa é a nossa terceira aula que a gente vai falar sobre gestão de negócios. Gente, eu lembro que falar de gestão de negócio para mim era algo assim que eu não gostava nem de ouvir essa palavra, porque eu passava longe por dois motivos. Uma por causa do meu perfil comportamental, que realmente não é muito voltada para detalhes, não é muito voltada para organização e para disciplina. Eu tenho um pouco de dificuldade. Então, eu lembro que quando falava que eu tinha que ter um controle financeiro, colocar em planilha as coisas que entram e que saem, e aquilo me dava uma preguiça, realmente me dava uma preguiça. E o problema todo esse, que muitas vezes nós queremos empreender o nosso negócio, nós queremos a parte boa do empreendedorismo, que é o quê? Que é você ter a liberdade de trabalhar onde e a hora que quiser. A parte boa de ser profissional, dono do seu próprio negócio, é que você é o dono, então não depende da hora que você vai chegar, você que faz o teu horário, né? Bom, na teoria isso é verdade, mas a gente vê que na prática a gente tem que se dedicar muito e às vezes muito mais do que uma pessoa que trabalha ali a sua quantidade de horas por dia e ganha o seu salário no final do mês. Então muitas vezes a gente tem que trabalhar fim de semana, feriado, hora extra e sem receber hora extra, sem receber 13º, apenas pela motivação de fazer o negócio dar certo. E qual que é o problema disso? Que a gente muitas vezes quer essa parte boa. A outra parte boa de empreender o seu negócio é não ter limite financeiro, é você realmente não ter um teto, o que para uns é muito bom, mas para outros que têm esse desejo de empreender o seu negócio, é terrível você pensar que você vai se esforçar, trabalhar aquela quantidade de horas para chegar no final do mês e ter o mesmo salário. Então a parte boa do empreendedorismo é que dependendo do quanto que você se esforçar, se dedicar, ser diligente na tua obra, na tua profissão, você vai ganhar, você não tem base, né? Não tem teto salarial ali, você pode, né, estourar, e o céu é o limite, como muitos falam, né? Bom, mas se você olha só a parte boa do empreendedorismo, todo mundo vai querer ser empreendedor, né? Mas a verdade é que existem alguns estilos de empreendedores, e eu digo empreendedor aqui, não só uma pessoa que teve uma ideia e vai empreender aquela ideia, mas você que se formou na faculdade, você que é advogado, arquiteto, contador, nutricionista, psicólogo, dentista, nós, né, todos nós que estamos querendo dar certo naquilo que nós fazemos, viver daquilo que nós amamos, nós somos empreendedores. Nós estamos empreendendo a nossa paixão. E eu gosto muito quando Jerônimo Temel fala, não sei se vocês conhecem, mas ele diz que empreender é empreender a sua paixão independente onde você está. Então, se você está trabalhando no cargo público, você está estudando para passar num cargo público, se você está trabalhando dentro de uma empresa e quer evoluir lá dentro, quer alcançar novos patamares dentro de uma empresa,
você está empreendendo a sua paixão, você está se dedicando para ser melhor e conquistar outros objetivos. O que não é empreender, é você se conformar. É você ser conformado com aquilo que você ganha, com a vida que você tem e achar que não é ter satisfeito, porque uma coisa é você estar satisfeito e feliz com o que você tem, outra coisa é você estar buscando mais e melhor, né? Então, empreender é isso, empreender é empreender a sua paixão. O que muitas vezes eu não gostava do empreendedorismo ou da minha profissão é que sem esse controle mensal, diário, semanal, mensal e anual, você simplesmente não está preparado nem para crescer e nem para quando uma crise vem bater a porta, que vai bater a porta de qualquer empresa, de qualquer negócio. Então, essa parte de gestão de negócio é como que fosse para você se preparar para evoluir, para crescer, porque muitas vezes a gente se estagna, né? A gente acha que é só deixar o nosso negócio aberto lá e vender e pagar aluguel, vender e pagar aluguel, vender e pagar aluguel. E a gente estagna, fica ali, tem mês que é bom, tem mês que não é, a gente vive numa média. Isso é muito ruim. Então, a gestão do seu negócio vai fazer com que você não apenas se sustente, mas que você cresça. Isso é importante, tá? E aí também tem a questão de você também se organizar e se estruturar e se fixar e se consolidar no mercado e financeiramente de maneira que quando vier uma crise, quando algum imprevisto acontecer, quando algum equipamento do teu escritório, consultório, clínica quebrar, você não precisa fechar as portas. Não precisa fechar, entendeu? Então essa é a primeira grande lição que eu queria deixar para vocês. Empreender é muito legal, é muito bom, precisa de coragem, precisa realmente de motivação, precisa realmente do seu porquê, mas também precisa de gestão, tá bom? Precisa de controle. E falando em controle, nós estamos falando, se a gente está falando de crescimento, controle financeiro, nós estamos falando de uma coisa muito importante, que se você quiser realmente crescer, realmente quiser ter, crescer exponencialmente, realmente quiser ter um negócio crescente aí, você precisa ter lucro. A grande vantagem de você aprender a gerir o seu negócio é você ter lucro. O que é lucro? Olha que interessante. Vender é bom? Para mim é a segunda coisa mais importante depois de propósito. Mas a terceira coisa mais importante é você aprender a ter lucro. E você só tem lucro se você tiver um bom controle do seu negócio, tá bom? Porque quantas vezes no meu escritório eu chegava até a vender bem, mas eu não tinha esse controle financeiro, então eu não precificava direito o meu serviço. Então eu tinha um volume de trabalho entrando, uma carga horária grande de trabalho, mas eu não vendia bem aquilo, não sabia precificar, porque eu não tinha o controle dos custos do meu escritório, não tinha o controle dos gastos que eu teria, das despesas que eu tinha. Então eu dava um preço lá pensando que, poxa, não, esse preço é bom, como se eu pudesse pegar todo aquele preço e investir na minha vida pessoal, entende? Não, eu vou vender um projeto aqui por 2.000, não, tá ótimo. 2.000 dá para eu fazer as minhas compras do mês, comprar alguma coisa. Gente, mas calma aí, desses 2.000, quanto tempo que você está gastando ali de trabalho, dedicando aquilo que você poderia estar ganhando em outra coisa? Quanto que é o teu aluguel do teu escritório? Quanto que é o pagamento de algum funcionário que você possa ter? Quanto que é a manutenção dos teus equipamentos? Quanto que é a faxina? Quanto que é a luz? Quanto que é a água? Quanto que é a internet? E aí depois você vê que na verdade você vendeu o seu projeto, ao invés de 2.000, na verdade você tem ali R$500 de lucro, entende? E muitas vezes isso não fecha no final do mês, essa conta não fecha. Então para você saber se está fechando ou não, você tem que ter esse controle. E aí a grande sacada de você ter esse controle é que você consegue precificar melhor e consegue ter uma margem de lucro. E essa margem de lucro vai fazer com que você, essa é a melhor parte, se enriqueça. Olha o que eu vou te falar agora. Vender
não vai te enriquecer. Mas ter lucro por causa de uma boa gestão do seu negócio vai fazer você se enriquecer. Sabia disso? Você quer ser rico? Então aprenda a gerir bem o seu negócio. Bom, então vamos lá. Ó, eu quero até citar uma frase aqui. Na verdade, o Roberto Chiniachik, eu escutei ele falando hoje de manhã isso, falando sobre quais as características do profissional campeão, né, que ele chama, liderar, vender e administrar. Então, olha que interessante. A habilidade de liderança, que eu acredito ser uma habilidade essencial de um profissional, só que como muitas vezes ele fala para empresas, pessoas que já têm um negócio maior, você precisa liderar uma equipe de trabalho e muitas vezes você também vai precisar de liderar, mesmo com o seu negócio pequeno, às vezes você tem uma atendente lá no caixa que cuida do comercial, às vezes você vai ter um funcionário que trabalha com você e um sócio, enfim. Então, mesmo que seja um negócio pequeno, você vai de uma certa maneira precisar de saber liderar, ter esse estilo de liderança. Mas eu gosto muito do que ele fala, liderar, vender, como eu falei para vocês, e administrar. O que é administrar? É gerir o seu negócio. Agora, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Eu coloquei 10 áreas aqui, 10 habilidades que você deve pensar, poxa, mas eu nunca vou conseguir ser bom em tudo isso. Eu nunca vou conseguir ser especialista em tudo isso. Eu nunca vou conseguir ser profissional em tudo isso. E não vai mesmo. E nem deve. Essa é a novidade que eu venho contar para você agora no começo dessa aula. Quando eu formatei essas 10 habilidades, que eu vi tudo que eu precisava, tudo que eu gostaria de ter aprendido e que agora eu quero ensinar a outros profissionais, eu montei uma metodologia que chama Método Prime. E esse Método Prime, essa metodologia é basicamente essas 10 habilidades que eu ensino para que você consiga empreender o seu negócio e viver do que ama. Porém, muitos podem se perguntar isso. Eu não vou conseguir ser bom em tudo isso aqui, eu não vou ser especialista em tudo isso aqui, eu não vou conseguir gerir extraordinariamente o meu negócio, eu não vou conseguir ser um top vendedor, eu não vou conseguir ser o cara mais produtivo do mundo, eu não vou conseguir ser especialista em todas essas áreas. E por que eu falo que você realmente não precisa ser especialista? Porque vamos supor que você aprenda aqui comigo gestão de negócios. Você entende a importância disso, você fala, poxa, eu preciso disso. Aí qual que é a nossa tendência? Porque eu já fiz muito isso, por isso que hoje eu ensino. Porque eu descobri uma habilidade dessa, eu falei, cara, eu tenho que fazer uma formação nisso, eu tenho que fazer uma especialização nisso. E aí eu aprendia tudo que tinha que aprender sobre produtividade, sobre gestão de negócio, sobre vendas. E o que acontece? No final das contas, duas coisas acontecem. Uma é que você nunca vai usar, a não ser que você trabalhe especificamente com isso, mas como você é profissional, é dono do seu negócio, você nunca vai usar 100% daquilo. Por exemplo, produtividade. Eu aprendi várias técnicas de produtividade, li vários livros, fiz formação nisso, mas sabe o que realmente eu uso de produtividade? De 20% a 30% de tudo que eu aprendi. Assim com vendas, assim com gestão de negócio, assim com a maioria dessas coisas que vocês estão vendo aí, dessas habilidades. Por que só 20% a 30%? Porque, pensa bem, um especialista, ele é pago para ser especialista. Então, ele tem que ser especialista daquela área e saber tudo daquela área. Mas você não é especialista. Você é um profissional dono do seu negócio. Você tem que ser generalista. Você tem que conhecer um pouco dessas coisas, um pouco de todas essas coisas, de 20% a 30% de todas essas coisas aqui, para que você possa começar a crescer o teu negócio. Porque depois que você começa a crescer, que normalmente a gente faz sozinho, não é mesmo? Eu lembro que eu abri meu escritório sozinho. Tinha um sócio, mas o sócio, a gente tinha uma parceria só de lugar, não necessariamente de projetos juntos. Mas mesmo que você tenha uma parceria de sócio aí, normalmente você tá sozinho ali, você não tem uma equipe, você não abre um escritório que tem já 50 funcionários trabalhando para você, você já não abre uma empresa grande, você começa pequeno. E quando você começa pequeno, meu amigo, é você mesmo que tem que fazer as coisas. É você mesmo que tem que saber disso aqui, porque senão você não cresce. Então você, no início do teu negócio,
realmente vai precisar de entender o básico. Na verdade, não chamo de básico, eu chamo de essencial. O essencial dessas 10 habilidades. Você aprendendo o que é essencial disso, isso já vai te dar um resultado inicial. Esse resultado inicial é o que vai te dar condições financeiras suficientes de contratar um especialista para tocar a tua empresa. Olha que interessante, aquela área específica. Então, olha só, existem empresas especializadas em gestão de negócios, né? Quem forma aí em administração de empresas, ele vai ter que ser um cara especializado, exímio administrador, criador de processos, otimizador de recursos e processos e por aí vai. Então, você precisa saber disso aqui para você ter um certo controle e gerenciamento do teu negócio, para que com os resultados desse teu controle inicial, você possa contratar uma equipe especializada para criar os processos mais efetivos, mais eficientes e por aí vai. Então, eu não quero que você seja especialista nessas 10 áreas. Eu quero que você seja dono do seu negócio. Eu quero que você seja um empreendedor da sua paixão. E para isso, você vai ter que ser generalista, saber o essencial de cada uma dessas coisas, até para saber contratar um bom especialista. Entendeu isso? Lembra uma coisa, especialista é pago para resolver um problema, para fazer uma melhoria. Você não é pago para isso. Você é pago para empreender o teu negócio. Quer dizer, você não é pago para empreender o seu negócio, você não é pago por ninguém, o teu cliente é o teu patrão. Então você recebe o dinheiro que o teu negócio consegue te devolver. Mas o especialista ele vai receber o equivalente ao problema que ele resolve. Entende que você ganha muito mais do que um especialista? Por exemplo, na minha área aqui de cursos online, de treinamentos online, eu fico especificamente voltado para a área de criação e gravação de conteúdos, de cursos. Eu fico pensando como que vai ser os novos cursos, os novos treinamentos, eu fico nessa área de criação. Se eu começar a ir para o operacional do negócio, começar a mexer em tráfego, em criação de páginas, desenvolvimento de sites e por aí vai, eu estou fora do meu negócio. O que eu estou fazendo? Deixando de criar, que é o que realmente vai me dar dinheiro, para vir para uma especialidade, para um operacional. Então, o que eu faço? Eu pago pessoas, né? Aí eu crio realmente uma equipe, então eu pago pessoas que vão se especializar em cada uma dessas áreas, em impulsionamento, estratégia, em criação de landing pages, sites e por aí vai. E eu fico o tempo que eu tenho que ficar para criar e fazer o meu negócio crescer. É isso que eu quero que você entenda. Poderia eu sozinho tentar fazer tudo? Poderia, mas imagina quanto tempo que eu levaria para crescer. Para ter que aprender uma nova habilidade. Meu Deus, eu não quero isso. Eu quero crescer de maneira eficiente, tá ok? Dito isso, então, eu gostaria de falar para você o que é lucro, tá? Quais são as vantagens de você aprender a ser um bom gestor do teu negócio. Lucro, então, é uma subtração, uma continha bem fácil da receita, da tua receita, que é aquilo que entra do teu negócio, menos as tuas despesas. Isso é o seu lucro. Então, a diferença entre o que entra e do que sai é o lucro que você teve, tá? De maneira bem resumida, é isso. E a grande intenção do lucro, dessa gestão, é você conseguir aumentar cada vez mais as suas receitas da mesma maneira ou ao mesmo tempo que você diminui cada vez mais as suas despesas. Então, conseguindo processos cada vez mais eficientes, uma gestão, uma logística e aí vários setores dentro que o teu negócio pode ter, você conseguir otimizar cada vez mais isso de maneira que você gaste cada vez menos e você poder aumentar cada vez mais aquilo que entra, as tuas receitas, cada vez mais as tuas vendas, e isso aí vai te dar um excelente lucro, que é o que vai fazer com que o teu negócio decole, beleza? Então o objetivo é sempre aumentar receitas e diminuir despesas. E agora, vou dar aqui 3 dicas, 4 na verdade, de como que você pode aumentar as suas receitas, beleza?
Eu já falei isso em outra aula, mas eu quero repetir aqui para essa aulinha aqui ficar mais completa, tá bom? Então, a primeira maneira de você aumentar as receitas, as entradas do teu negócio, é você aprendendo a aumentar o valor do teu produto ou do teu serviço. Como que você pode aumentar o valor do teu produto ou serviço? Não é simplesmente você aumentando o preço. De uma hora para outra você simplesmente aumenta o preço. Não. Aumentar de maneira consciente, mas principalmente aumentando a percepção de qualidade, a percepção de valor daquilo que você oferece. Já viram, por exemplo, um café, vamos supor, um café que é servido num copinho plástico. E o mesmo café que é servido numa xícara e vem com um chocolatezinho. Com certeza você vai pagar mais caro nesse café, mas é o mesmo café. Provavelmente a despesa até foi a mesma, porque teve que alguém entregar, a não sei que sejam situações diferentes. Mas vamos imaginar um café então, servido num copo plástico e um café numa xícara com chocolate, tem um valor muito maior. Ainda que você aumente um pouco as suas despesas, a intenção é que a sua receita seja 3, 4, 5, 10 vezes maior. Isso é um pequeno exemplo. Já viram na prateleira do supermercado um chocolate que ele tem uma barra de chocolate a R$ 3,50 e um chocolate pequenininho dentro de uma caixinha com lacinho, ele custa quase R$ 10? O que eu estou falando? De um Ferrero Rocher para uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate, de qualquer outra marca, vem muito mais chocolate. E é também igualmente saboroso. Mas sabe o que acontece? Quando você aumenta a percepção de qualidade, você aumenta a percepção de valor também. Qual que é a diferença? Esse aqui está vendendo chocolate, aquele ali está vendendo um presente. Porque quando você dá aquele chocolate todo enfeitado com um lacinho numa caixinha transparente, todo embrulhadinho, você está dando um presente para uma pessoa, né? Agora, uma barra de chocolate daquela é só vender chocolate mesmo, não é mesmo? Então, olha que interessante. Aprenda, então, a aumentar o valor percebido ou a qualidade percebida do produto ou serviço que você já oferece. E se é, por exemplo, como eu, no escritório de arquitetura, como que eu poderia aumentar a percepção de qualidade? Normalmente, eu entregava imagens renderizadas gratuitamente para a pessoa, mesmo que eu tinha que pagar uma pessoa para fazer isso, ele estava sempre dentro de um pacote mensal que eu pagava para aquela pessoa que renderizava as imagens e eu falava, ó, você vai ver a tua casa pronta antes mesmo de você começar a gastar R$ 1 com ela. Então a pessoa tinha completa noção daquela imagem, eu fazia um 3D, a pessoa entrava dentro da casa. Então, assim, já aumentando a qualidade percebida daquilo que eu ia entregar para a pessoa. Isso fazia toda a diferença. Eu contratava um especialista, não era eu que fazia, eu contratava um especialista. Mas isso gerava mais valor para o meu negócio. E aí, várias outras coisas você pode fazer, tá? Mas eu não quero me prolongar muito aqui porque ainda tem outras 3 para falar e depois eu quero ler uma planilha com vocês. Vender mais para o mesmo cliente. A segunda coisa, a primeira é aumentar o preço. A segunda coisa, vender mais para o mesmo cliente. Então, já entrou numa loja de roupa onde você queria e se interessou pelo sapato, mas aí viu que uma bolsa combinava, um adereço, um blazer combinava com a bolsa e com o sapato, e aí você, a vendedora, né, já te falava assim, ó, por que você não leva isso? Leva isso aqui que também combina, leva isso aqui, leva esse cinto, leva isso. Então você acabava levando muito mais do que aquilo que você se interessou em comprar. Significa que você está vendendo mais para o mesmo cliente. Isso em todas as outras áreas profissionais você consegue fazer algo nesse sentido, tá bom? Eu, por exemplo, eu vendia também, entregava algumas imagens gratuitas e outras imagens eu colocava um valor nelas nas imagens adicionais. E aí, por exemplo, eu poderia falar para a pessoa que eu estou fazendo uma casa dela, mas que ela poderia pagar pelo design de interiores, que aí ela já levava um projeto completo, entendeu? Então você tem sempre... E outra também, ainda falava para ele, eu tenho uma equipe especializada de construção de obras, então eu consigo fazer para você desde o projeto até entregar a chave da tua casa pronta na tua mão. Você pode viajar e voltar e a sua casa está pronta, com tudo decorado dentro. Então, mais para o mesmo cliente.
Outro, vender mais vezes para o mesmo cliente. Então, uma coisa é você vender mais coisas para um cliente só, outra coisa é esse cliente voltar a comprar de você, que são as vendas recorrentes. Então, ele comprou uma coisa, aí você leva ele, aí ele pode voltar a comprar de novo, ou então volta, compra outro produto. Então, você tem uma gama de produtos para oferecer, uma gama de serviços para oferecer, vai fazer com que o cliente ele volte a comprar de você, tá bom? Nos cursos, por exemplo, o método Prime, você pode comprar um curso separado, ou você pode comprar todos os cursos juntos, ou você pode ir, por exemplo, para uma assinatura mensal, ou você pode ir para um livro que já está para sair. Então, existem vários caminhos de fazer com que você tenha várias maneiras de chegar até o conhecimento que eu disponho para vocês. Então, olha que interessante. A mesma coisa, faça isso com o teu negócio. Como que você pode oferecer vários serviços ou vários produtos para o mesmo cliente, tá bom? E a quarta e última maneira aí de aumentar a sua receita, lógico que essas são apenas algumas aqui, mas você mesmo pode pensar em como fazer isso de maneira muito eficiente, é vender para um novo cliente. Que esse é o mais simples, é o mais novo. Na verdade, a gente só fica nesse, né? A gente fica sempre querendo o próximo cliente. Qual que vai ser o próximo cliente? Qual que vai ser Vamos prospectar novos clientes. Aí a gente fica só pensando no novo cliente. A gente não pensa que um cliente que a gente tem, a gente pode vender mais por um novo preço. A gente pode vender mais vezes e a gente pode vender mais para esse mesmo cliente. E aí vira um ciclo, entende? Cada novo cliente que eu tenho, posso vender mais vezes e com um novo preço. Assim eu vou fazendo. E sempre quando o mesmo cliente ele volta a comprar de mim, o que vai acontecer? Eu estou vendendo para uma pessoa, ao mesmo tempo está entrando um outro cliente. Eu vendo para um novo e está entrando outro. Então eu tenho um acúmulo, um acréscimo de vendas e fechamentos de contrato aí no meu negócio que vão fazer com que ele realmente tenha um crescimento exponencial. Beleza? Fechou? Maravilha. Vamos falar aqui um pouco sobre uma planilha que eu vou deixar aí para vocês em anexo, para vocês poderem acompanhar aqui junto comigo, que é a diferença entre um empreendedor aventureiro e o empreendedor tradicional e o empreendedor gestor, tá bom? Essa planilha é muito massa, vai dar para vocês se identificarem aqui em muita coisa. Eu quero então que vocês acompanhem comigo, preencham essa planilha aí e veja qual empreendedor você é. Se é o aventureiro, você vai ver que no final dessa planilha, o teu negócio vai durar e se sustenta aí por volta de 6 meses. Se você é um empreendedor tradicional, por volta de 3 anos mais ou menos. E se você é um empreendedor gestor, o seu negócio chega a durar até 3 gerações depois de você. Beleza? Então vamos lá. A característica de um empreendedor aventureiro no quesito motivação. Ele é motivado por ganhos fáceis. Então, se você é um cara aventureiro, uma pessoa aventureira, provavelmente você está em busca de ganhos fáceis. Se você é um empreendedor tradicional, você está buscando apenas a paixão pelo ramo de atividade. Apenas apaixonado por aquilo, teve uma boa ideia e tudo quer empreender, uma boa ideia não, gosta de alguma área da sua vida e aí da sua habilidade, aí você quer fazer aquilo dar certo. Então você está movido só por conta da sua paixão. Já o gestor, ele aproveita exatamente uma oportunidade de negócio. Olha que interessante. Então, ganho fáceis, paixão pela atividade e oportunidade de negócio. Eu tenho que viver só pela oportunidade de negócio? Não, eu mesmo falo que você deve empreender a sua paixão. Agora, se você for um gestor, você vai saber remunerar a sua paixão. Você vai enxergar dentro da tua paixão, do mercado, como que a tua paixão pode virar dinheiro, entendeu? Então é importante isso. Igual aquelas pessoas falam, viver sua paixão, viver do que ama, é loucura, é alucinação. É se você não tem o mínimo conhecimento de gestão, se você não for um gestor.
Mas se você souber estudar o mercado, souber estudar o seu público, tiver controle do que entra e do que sai do seu negócio, e aí sim, meu filho, você vai viver da sua paixão. Por isso que eu falo, empreender o seu negócio e viver bem daquilo que você ama, tá bom? A motivação 2 aí, vocês acompanhem comigo, de um aventureiro é prazer pessoal, tá procurando só aquilo que eu falei para vocês, só quer o lado bom de empreender, só quer o dinheiro, a quantidade de dinheiro, a liberdade. O empreendedor tradicional, ele busca se sustentar, ele quer vender o suficiente para se sustentar, ele quer, né, acaba ficando estagnado ali porque ele não busca ou não sabe como crescer o negócio dele. Então ele está se sustentando e ele está bom. E o gestor, e o empreendedor gestor, ele busca sempre um retorno financeiro. Ele é apaixonado por retorno financeiro. Ele visa isso, o foco dele é esse. Isso é muito importante. Fonte de recursos de um aventureiro. Eu fui muito esse aventureiro aqui, eu acho que quase todos esses aqui eu fui quando eu comecei a abrir o meu negócio. Por isso que eu falo com vocês, isso aqui realmente é porque eu sei que você precisa, porque eu precisei, tá? Fonte de recursos dos outros, normalmente de familiares ou amigos. É desse jeito que ele vai conseguir dinheiro, que ele procura conseguir dinheiro, é pedindo emprestado, é para um amigo, é para um familiar, para um parente, para o pai, para um tio que é mais bem sucedido, para que ele possa investir no negócio dele. Por quê? Porque se não conseguir pagar, tudo bem, tem família. Por quê? Porque eles são sempre aventureiros, tá? Empreendedor tradicional é aquele que busca próprio, condição que ele já tem ali, às vezes se desfaz de patrimônio, alguma coisa para poder investir no negócio dele, ou banco a juros altos. E o gestor, ele vai buscar do retorno do investimento, aquele cara que vai tipo assim, ó, eu vou comprar água por 10 reais, vou vender no semáforo, vou ter 20, e aí eu vou fazer a mesma coisa, e com o próprio crescimento dele ele vai reinvestindo, e quando ele precisa, e ele visa lucro, e quando ele precisa de um capital emprestado, ele vai pegar juros baixos de um banco, ele vai sempre analisar qual que, de todas as ofertas que ele tem ali, qual que é os juros mais baixos que tem no mercado. O estilo do aventureiro, ele é descontrolado, light, descontrolado, não tem planejamento, vai vivendo um dia de cada vez, vai esperando um dia de cada vez. O estilo tradicional normalmente é estressado, sobrecarregado e controlador, tenta controlar as outras pessoas. Ou seja, ele assume tudo para ele, fica sempre muito estressado, sobrecarregado, normalmente é aquele que tenta ser especialista em tudo. Lembra que eu falei para vocês? Você tem que ser gestor, delegar, gerenciar equipes, treinar pessoas, para que você consiga tirar sobre você toda a carga disso aqui. Ó. E quando eu falo disso aqui, as pessoas, quase 100% delas, dos empreendedores, acham que elas têm que ser especialistas em cada uma delas. Não é, se não souber delegar, você não aguenta. Vamos lá? Foco. Foco na oportunidade de ganhos fáceis. Os aventureiros estão sempre buscando a maneira mais fácil de ganhar dinheiro. O tradicional, foco no faturamento ou no produto em si, na técnica, no serviço. E o gestor sempre no lucro, na entrega e na gestão, em aprimorar os processos para ele receber mais e melhor. A atitude do aventureiro normalmente é inconsequente, não mede os passos, vai na fé, entre aspas, né? Mete o louco, que a gente fala muitas vezes, sem nenhum tipo de planejamento, então normalmente ele é inconsequente nas suas atitudes. O tradicional, ele sempre sobrecarregado, como a gente falou, já o gestor, ele é equilibrado. Então ele é equilibrado nas suas decisões, sabe até onde ele pode ir, sabe o que ele precisa fazer para ir mais além, e aí ele vai dando os passos que precisa até chegar lá. Olha que interessante isso, né? O controle aí de um aventureiro é praticamente zero, não tem nenhum controle de nada, do que entra, do que sai, do que, né, de nada. E já o tradicional, ele tem pouco controle na produção ou no faturamento, então ele até tem uma planilhazinha, um controle do que entra, do que sai,
mas ele ainda não tem um controle total financeiro, como tem o gestor. Controle financeiro, produção, qualidade, marketing, comercial, por aí vai. Equipe. Normalmente a equipe do aventureiro são amigos, são parentes, né? Aqueles sócios porque se escolhe porque se identifica com um amigo, mas quando na verdade ele deve contratar a equipe por conta da eficiência daquela pessoa, por conta do perfil comportamental ser diferente, por conta da especialidade e por aí vai, né? Então, as pessoas sempre tentam, o aventureiro sempre tenta colocar família por ter afinidade emocional, mas sempre dá problema profissional depois, porque se estressa, um quer fazer o papel do outro, um quer cada vez mais fácil, aí dá problema. Os familiares, então o tradicional normalmente coloca famílias, os familiares, e o controlador ele vai contratar profissionais, especialistas de cada uma dessas áreas. O crescimento, quase nenhum de um aventureiro, do negócio de um aventureiro. O do tradicional é cíclico, tá bom, tá baixo, tá bom, tá baixo, nunca sai do lugar. E de um gestor, normalmente é 30% a mais na média do setor do mercado. A remuneração da equipe, normalmente o aventureiro paga do jeito que der, do jeito que quiser. Já o tradicional, ele paga o mínimo possível, porque ele quer sempre tirar lucro, né? Não necessariamente lucro, mas ele quer sempre tirar vantagem. Isso é ruim. Já o gestor, ele sabe que se ele pagar, remunerar bem os seus colaboradores, eles vão ter melhor resultado. A remuneração própria, olha que interessante, o aventureiro, ele simplesmente, tudo que entra, como eu falei para vocês que eu fazia, tudo que entrava era meu. Tudo que entrava era para minha família, para meu sustento, e aí eu ia pagando conta, misturava na verdade tudo, né? Misturava conta de escritório com conta pessoal, com aluguel, os mercados, fazia aquela coisa. E já o que está escrito aqui, mete a mão no caixa de maneira inconsequente, né? Agora o empreendedor tradicional, ele paga todos primeiro e se houver dinheiro, paga a si mesmo depois. Às vezes ele não tem, ele paga primeiro as contas, a equipe, tudo, e se sobrar dinheiro para ele, ele sobrevive, senão ele já era, né? Olha que interessante, o gestor, ele sabe tirar um prolabore, ele sabe ter um salário, colocar dentro das receitas ali e despesas também, que ele tem um salário fixo por mês. É por isso que a gente fala que empreendedor às vezes quer, né, acha que tem dinheiro a todo tempo, mas na verdade não. Bom, então, falando aí da remuneração própria, agora o aventureiro não sabe o que é PJ ou PF, ou seja, não sabe o que é pessoa jurídica ou pessoa física, não faz separação disso. O tradicional já acha que é tudo a mesma coisa e o gestor, ele separa 100% o que é pessoa jurídica e o que é pessoa física. Já o aventureiro não tem nenhuma ferramenta de controle. O tradicional acho que não precisa, por quê? Porque ele se acha especialista de tudo, que ele dá conta de tudo e acaba não utilizando ferramenta. E o gestor, além de saber que precisa, ele possui várias ferramentas de gestão. Sobre controles financeiros, o aventureiro nem sabe o que é isso. O tradicional só sabe o que são as contas a pagar, ele tem lá o controle das contas que ele tem que pagar. E já o gestor, ele tem fluxo de caixa anual, balanço patrimonial, DRE, gestão orçamentária e por aí vai. O aventureiro não tem nenhum organograma, não tem nenhum planejamento, tem nenhuma meta. O do tradicional muitas vezes é confuso, desconhecido. E já o gestor, ele tem muito claro onde ele quer chegar, em quanto tempo que ele quer chegar, o que ele precisa fazer, o passo a passo que ele precisa dar. O aventureiro normalmente dá um passo maior que a perna, dá errado, volta, faz de novo. O gestor já tem esse controle para que ele possa ter métricas, né? Se você não tem métrica, você não sabe se você está crescendo ou não, se você está alcançando o seu objetivo ou não. Beleza? Então, preencha isso aí, descubra que perfil de gestor que você é, de empreendedor que você é e busque
sempre ser esse empreendedor gestor, pelo menos no início, para gerenciar o básico do teu negócio. O que seria o básico do teu negócio? Eu preparei aqui 5 dicas. Tenha o controle de tudo que entra, de tudo que sai. Então tenha um controle certinho, minucioso do que está entrando e minucioso do que está saindo, tá bom? Separe o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Então tenha uma conta pessoa física, tenha uma conta pessoa jurídica. 3. Tire o seu prolabore. Então, entenda que você, como empreendedor, dono do seu negócio, você precisa ter um fixo por mês, tá? E quando houver lucro, você retira o lucro também. Outra coisa, a quarta, tenha uma reserva de emergência para a tua empresa. Então, retire uma parte do que entra como receita para você poder guardar, investir para momentos de crise não vir e te pegar de surpresa e você ter que fechar o teu negócio porque você não tinha de onde se sustentar. Olha que importante. E 5, com os seus resultados, com os seus primeiros resultados, você comece a contratar especialistas, porque esses especialistas vão otimizar os processos, esses especialistas vão fazer com que o seu crescimento seja cada vez mais rápido, ok? Entendido? Controle do que entra e do que sai, separar pessoa física e pessoa jurídica, tenha 2 contas, tirar um prolabore e participe dos lucros quando houver, e reserva de emergência para momentos de crise. Por último, contrate especialista no momento adequado, para que você se dessobrecarregue, tá bom? Não se estresse, não se sobrecarregue, aprenda a delegar. Aprenda a contratar especialistas. O método Prime foi desenvolvido pensando nessas 10 áreas que eu mais gostaria de ter realmente aprendido antes de abrir o meu negócio. Mas eu sempre, em todos os meus treinamentos, entendo que se eu estou preparando um profissional para começar a empreender um negócio, viver do que ama, ele não pode ser especialista. Então, todos os cursos, ele tem uma carga horária de aproximadamente 5 horas, ensinando o essencial para que você comece a ter os resultados e para que você, com esses resultados, já possa investir e pagar especialistas para melhorar ainda mais os seus resultados no seu negócio. Tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, essa foi a dica. Espero que tenham gostado, me dê um feedback, comentem lá no grupo e te vejo na próxima aula falando sobre negociação. Tchau, fiquem com Deus, até mais.